Fala galera, estou aqui hoje no meu primeiro podcast. Nós estamos inaugurando o Sedar na Boa. Sedar na Boa é o nome do meu podcast. Eu quero trazer aqui convidados que estejam alinhados com a ideia de proporcionar sempre, independente da sua área de especialidade, sempre o melhor para os seus pacientes. Então, a grande ideia é realmente mostrar como a sedação ela é capaz de promover melhores experiências de atendimento para os seus pacientes, proporcionar tranquilidade, proporcionar sensação de conforto, bem-estar. E eu quero manifestar, né, a alegria de fazer o primeiro podcast, mas sobretudo de fazer isso com um amigo, um parceiro. Na verdade, o Danilo, a gente começou a parceria há 3, 4 anos e hoje eu posso com certeza chamá-lo de amigo, porque a gente foi estreitando aí a nossa relação, se tornou uma verdadeira amizade. É um profissional que eu tenho admiração. Eu quis convidá-lo para ser o meu primeiro convidado aqui por vários motivos. E um dos motivos é que eu entendo que nós estamos num momento muito parecido, né, Danilo? Eu trabalhando aqui fortemente dentro da sedação, ganhando uma certa notoriedade em âmbito nacional, e o mesmo eu posso falar de você, que está trabalhando arduamente nas reabilitações de maxilas atróficas, ganhando espaço em nível nacional, uma projeção nacional, e fiquei muito feliz quando, de antemão, o Danilo aceitou o convite e cá estamos para fazer nosso primeiro podcast do Sedar na Boa. Danilo, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje nessa inauguração desse novo projeto, tá? E eu quero que você tenha a generosidade de se apresentar para nós, contar como que você entrou na odontologia, como que você foi, quais foram os passos que foram dados para você chegar aqui hoje, ser um professor referência nacional. As coisas não são da noite para o dia, né, Danilo? Não. Então, isso é importante para quem está nos assistindo, para quem hoje é acadêmico da odontologia e às vezes está incrédulo. Fala, poxa, mas será que a odonto é bacana realmente? Será que a odonto funciona? Será que eu consigo ganhar dinheiro, fazer uma odontologia bem feita? Como que é? Como que foi a sua trajetória? Como que a odontologia aconteceu na sua vida? Quais foram os caminhos, né? Saiu da graduação, o que que você fez para estar hoje aí sendo esse professor referência no Brasil? Primeiro, antes de me apresentar, quero te agradecer esse convite, fiquei muito feliz mesmo. É, primeira coisa que eu pensei quando você me fez o convite foi que você foi a primeira pessoa que foi na minha clínica aqui em Londrina quando eu decidi fazer o Cara, você projeto. fala, a gente chega até É, a é. brilhar o olho, cara. Eu fui lá ver E o chão sem nada, no é. piso, né? Então a gente entrou na clínica e a gente pensava justamente aonde a gente queria chegar, Legal, né, meu? o que que a gente podia fazer, como a gente estava vivendo. E pensando que um dia podia acontecer o que talvez hoje está acontecendo, que a gente queria muito, né? E não faz tanto tempo, né, E Danilo? faz aí em torno de uns 2 anos e No meio, máximo, né? né, cara? Uns 2 anos e meio. A gente começou a sonhar meio que junto há 2 anos e meio 2 anos, é. atrás e graças a Deus as coisas estão Então, acontecendo, né? a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Fiquei muito feliz, comecei a pensar e falei, poxa, legal, porque a gente vem de uma trajetória que não foi fácil, né? Que sem muito apoio, lutando meio sozinho, Sozinho. né? E tentar entrar num mercado que é muito difícil. E eu tenho uma admiração enorme por você, assim, o tanto que você vem crescendo, Pô, o tanto obrigado que aí. você me ajudou, o tanto que a gente cresceu juntos. Então, fiquei muito feliz mesmo com o convite de estar aqui com você. Obrigado. Desejo sucesso absoluto, eu tenho certeza que vai ser, porque onde você põe a mão, as coisas vão para frente. Então eu desejo que isso aqui cresça muito, que você também cresça como profissional, como pessoa, que você merece tudo isso que você está vivendo. Obrigado, meu irmão. De Né? coração, muito obrigado mesmo. É isso aqui, gente. A gente não combina, né? Nada. A gente não combina nada. É um bate-papo que a gente falou que ia falar sobre.
reabilitações de maxilas atróficas, que o cara é o cara. Vamos falar sobre sedação, mas essa conversa aqui, essa admiração mútua, aí a gente acaba expressando em momentos como esse, né? E eu fiquei realmente agora mais emocionado e mais feliz ainda. Não podia ter acertado mais como primeiro convidado. Que bom. Ó, então vamos lá. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o Danilo Persum, sou daqui de Londrina, me formei em 2013, aqui em Londrina, e assim que eu me formei em 2013, eu fui trabalhar numa cidadezinha próxima aqui, chama Siqueira Campos, e sempre fui muito corajoso, né? Desbravador. Pois é, e daí o dono da clínica perguntou: você faz isso, você faz aquilo? Faço. Você moda implante? Moda. Faz siso? Faço. Então acabei indo e sempre com muita coragem, fui crescendo dentro da clínica, só que trabalhando muito e longe. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar sozinho, tenho muita dificuldade de ficar sozinho. Eu gosto de pessoas próximas a mim, eu não gosto de estar sozinho num ambiente, principalmente em casa. E morando sozinho, consegui ficar 3 meses. Caramba, cara. No terceiro mês já estava desesperado e hoje a minha esposa se formou comigo. Qual o nome da sua Minha esposa? esposa chama Daniela Martinelli, E fez os faculdade filhos? comigo. Meu filho mais velho, João Antônio, vai fazer 10 anos agora. Tem uma menininha de 5 anos que chama Mariana. E foi aí que começou. Então eu, com esse desespero de morar sozinho, falei assim, não tem como, eu preciso que a Dani venha morar comigo. E eu comecei a trabalhar antes da minha formatura. Aham. E na formatura da graduação, eu subi no palco lá da formatura, pedi a Dani em Ó, casamento. isso tinha que estar aqui, né? Acabou de sair, tinha que estar aqui pra... Mas ela E vai ver esse olhei podcast para baixo, meu editado, sogro gravado. jogando uma água no rosto, É assim, mesmo, cara? desesperado, Pediu ela em casamento no em dia da cima formatura. do palco Show da de formatura. bola, velho. Essa eu não sabia, hein? E daí decidimos morar juntos. Ela foi trabalhar comigo lá em Siqueira. Aham. Nós trabalhamos em torno de um ano e pouquinho, e ela engravidou. Aí que ela engravidou, a gente já começou essa transição de voltar, né? Porque tava Aham. longe da família, longe de casa. E a gente decidiu abrir uma clínica aqui em Londrina. Entendi. Essa parte eu também não sabia, É, rapaz. e daí começamos o processo de abrir a clínica e tudo novo, não tinha uma referência, não tinha Aham. um apoio e com aquela garra, tinha só a Você vontade, não né? vem de família de dentistas também, Nada, né, nada, não Danilo? tem nenhum dentista na minha Nenhum na família, família, nem né, cara? próximo, assim. Também nada. Então, sempre tentando lutar sozinho. E eu sempre tive muita vontade e pouco juízo. Aluguei um ponto aqui numa avenida grande, aqui próximo, aqui na Castelo Branco. Aham. O ponto era caro e não tive planejamento nenhum. Sim. Construí a clínica com o dinheiro que tinha, ainda faltando. Não terminei tudo que Com a precisava. cara e com a coragem, Cara e né, meu? coragem, um aluguel muito caro, enfim. A Dani ganhou o nenê, o João, né? Eu fiquei sozinho ali e não tinha paciente, Putz, não cara. tinha mais dinheiro para investir isso aí em 2015, então não tinha nem essa história de marketing, Ah, era de rede diferente, né? social. Aham. Então era mais difícil ainda, né? Era Aham. panfleto. Sim. E não ia para frente, até que no terceiro mês eu tive que acabar fechando a clínica, em Caramba, velho. 3 meses. 3 meses, cara. Três Uma meses. frustração, né, meu? Muito, muito. Então daí fiquei desiludido mesmo. Foi um baque grande, porque você cria um sonho muito grande em volta daquilo e na hora que você vê aquilo foi embora. Então foi muito frustrante. E a Dani tinha acabado de ganhar o neném, meu menininho tinha 3 meses. Aham. Aí fizemos um acordo com o dono do imóvel, enfim. Acabei vendendo todo a clínica para um amigão meu, Sério, cara? né? E ele me ajudou, graças a Deus, Aham. também com isso, né? Sim. Porque ele podia comprar novo, mas enfim, ele me ajudou. E comecei a trabalhar em clínicas, assim, Aham. né? No começo, um dia por semana, 2 dias por semana, e comecei a trabalhar em alguns lugares, mas Aham. fazendo diárias e trabalhando com clínica geral, com Aham. Abraçando o que o que aparecia, né, Danilo? aparecia. Mas isso, cara, você tá falando, é uma característica de quem quer dar certo na vida, né, meu? Não tinha apoio nenhum, sem grana, foi lá, meteu a cara com o apoio da esposa, Sim, mas enfiou o empreendimento. Pô, não deu certo.
como poderia ter bombado também, a história ser completamente diferente, né? Mas não abaixou a cabeça, né? Já foi pro segundo passo, foi fazer as diárias, E trabalhar. trabalhava para ganhar pouco, trabalhar muito e nada que a gente consiga ter, olhar para esse trabalho que a gente fazia de uma maneira feliz, porque era um trabalho ruim, você sabe, você já, Sim, sim, como eu na vivi grande maioria bastante dos isso. dentistas que se formam e vão trabalhar em clínicas, em franquias, acabam passando esse aperto na hora do Sim. trabalho, né? Mas foi indo, até que um ano depois, mais ou menos, a minha esposa passou no concurso e a gente mudou lá para a cidade natal dela, em Marilândia do Sul, Ah, que e a gente bacana. abriu o consultório lá. Aham. Então, o consultório em Marilândia tem em torno aí de uns 8 anos, mais ou menos. É, E comecei a trabalhar uns dias aqui, uns dias lá, Aham. até conseguir me desligar totalmente de ficar trabalhando nessas clínicas As e o diárias consultório aqui. consultório lá de Marilândia rodar bem. Marilândia do Sul é uma cidade muito pequena, tem 8.000 habitantes, né? Uhum. Só que ela é de lá, a família toda de lá, então muitos conhecidos. O Aham. consultório começou a ir bem, graças a Deus, e começou a rodar. Aham. É, Mas nisso você ainda não tinha feito a sua especialização. eu me formei assim que eu me formei, a minha primeira especialização foi em prótese. Ah, então você já Tá? ingressou numa Eu especialidade logo em comecei, seguida. me formei e comecei a fazer prótese. Aham. Minha especialização de prótese foi uma especialização muito boa. Que bom. Foi feita aqui em Londrina, com professores assim maravilhosos. Aham. E foi daí, dessa especialização de prótese, que veio esse amor que eu tenho em reabilitação total hoje. Entendi, cara. Porque foi uma especialização de prótese bem voltada, assim, para prótese total, Entendi. PPR, reabilitações mesmo. A gente aprendia a montar a prótese, articular. Então, coisas que hoje são mais difíceis de se encontrar em especializações. Cara, e olha só, né? Hoje você é um professor referência no Brasil de reabilitação de maxila atrófica. Virou referência no Brasil em cirurgia. Mas o primeiro passo, então, foi na prótese, cara. PT, é. Olha só. Daí que veio essa reabilitação total, veio a paixão daí. E comecei na prótese, depois fui entrando no. Sempre amei muito a cirurgia, Aham. fazia muita cirurgia. E o meu primeiro implante que eu fui fazer, fiz foi com um grande amigo meu. E a gente não tinha feito especialização, a gente tinha uma noção, uma base, Aham. ele ter visto alguns, então ele foi até a Marilândia, fizemos um protocolo sem especialização, sem nada. Caramba, cara. E sempre tentando aprender isso, Aham. estudar sozinho, Aham. assim, e sempre apoiado em alguém, alguém sempre ajudando. Isso é Então, o primeiro importante. que eu fiz, eu não tinha nem feito Que especialização, nem legal, nada. cara. Que Então. legal. E daí o consultório foi crescendo, crescendo, até que veio a pandemia. E na época da pandemia foi uma época muito difícil para mim, para todos, né? Sim, sim. Em geral. Mas eu acabei ficando bastante em casa, que daí minha menininha tinha acabado de nascer. Aham. E ela tava com uns 3 meses quando estourou, foi o pico da pandemia mesmo, então ela era bem pequenininha. E acabei ficando, minha esposa era concursada, Uhum. concursada ainda, trabalha em UBS, e acabei ficando em casa. Fiquei Aham. um período longo em casa, assim, sem Aham. trabalhar. E é ruim, né? Tem todo um problema mundial, pessoas morrendo, pessoas doentes, e você ali em casa, sem poder fazer nada. E foi quando, no pico da pandemia ali, um dos meus melhores amigos lá de Marilândia, ele acabou falecendo. Putz, isso você me falou, É, cara. ele É, tinha 30 anos, então muito muito jovem. novo, né? E foi muito difícil, assim. A gente perdeu ele, perdeu mais amigos. A avó da minha esposa faleceu durante a pandemia também, então foi um período difícil. Então, Aham. acabei passando por uma dificuldade muito grande psicológica, assim. É, Dani. Tive que tomar medicação e foi bem um período muito difícil, né? Aham. E o que, o que me tirou dessa descida mesmo, desse problema psicológico, foi o trabalho. Eu comecei a estudar, né? Aham. Foi uma época boa em relação a aprendizado em rede social. Assim, muita gente Uhum. começou a Verdade, dar cara. aula, fazer live. Então, Verdade. como eu estava em casa, eu comecei a estudar, me aprofundar Aham. muito nisso. Aham.
E comecei a me aprofundar muito, sempre gostei muito de reabilitações totais. Foi quando eu entrei ali em 2020 de cabeça na técnica On4 mesmo, que hoje é o que eu executo, ensino hoje em Aham. Londrina, no Brasil todo. E estudei muito. Estudei e comecei a dar um passinho, a sair de casa. Aí comecei a trabalhar lá em Cornélio Procópio Aham. e fazer muita cirurgia. E dali foi onde comecei a trabalhar em vários lugares, porque eu tinha esse trabalho, já executava a técnica, só que Aham. isso ficava guardado comigo lá em Marilândia do Sul, Entendi, com 8 cara. mil habitantes. Entendi. E foi a partir dali que as pessoas acabaram começando a conhecer o meu Começaram a trabalho, conhecer seu a minha trabalho. cirurgia. Aham. E daí eu falei, opa, eu acho que eu preciso trabalhar um pouco isso em rede social para as pessoas me conhecerem mais. Foi aí que começou o meu E aí, Instagram, então, em Cornélio, você começou a fazer mais cirurgias e as pessoas começaram a te descobrir. me descobrir. E aí que você teve o start Mas para começar a trabalhar isso para aí trabalhar essa imagem mesmo de sempre tive um pouco de receio de aparecer, fazer isso aqui, gravar. Até hoje eu Nunca ainda gostou tenho, muito, né, Danilo? até hoje eu ainda tenho um pouco Ah, de dificuldade nem de é gravar dificuldade, cara. Às sozinho. vezes que não curte muito Isso. mesmo, né? E eu falei assim, eu preciso trabalhar isso. Aí foi que eu Aham, comecei a trabalhar em Instagram e postar a aham. cirurgia e publicar mais coisas sobre a técnica. Aí foi crescendo. Fui conhecendo mais parceiros. Aham, E foi ali que eu conheci o Gilberto, que hoje ele é meu sócio no instituto, né? aham. E a gente começou a executar um trabalho. Parece que as coisas se casaram, assim, meu trabalho com o dele. É, mas é uma E verdade, né? Nem parece que casaram, as coisas se casaram muito casaram. A mesmo, gente né, se meu? encaixou muito bem, assim. O Você, Gilberto, eu preciso falar dele, ele é cara, meu tem, sócio no instituto. aproveita pra É, falar que o Gilberto merece, né? ele é um artista, o Gilberto é técnico em prótese. Ele é proprietário do Laboratório Quebec, aqui em Londrina. E depois que a gente começou a trabalhar junto e fazer muito trabalho junto, a gente falou, cara, a gente precisa abrir um negócio Junto, junto. pô. É. Então daí foi a ideia que eu vou chegar ainda para contar para vocês do instituto aqui em Londrina, né? Aham. Mas o Gilberto é um artista, assim, e hoje a gente se completa. Eu sem ele não seria eu e talvez ele sem mim não Não tava com a seria ele. projeção que tá também, né, cara? Então foi um casamento perfeito, assim, e a gente tem uma parceria, assim, uma amizade que não Não, é tem. bonito de ver, É, cara. Vocês direto na demais. estrada junto aí, né? Imagina quantas histórias já não E tem, né? daí foi crescendo muito, porque a gente desenvolveu uma técnica Aham. que hoje, da maneira com que eu aplico, na velocidade que eu aplico, não tem ninguém que execute isso Só em, vocês to, fazem em isso, todo o né? Brasil no tempo que a gente Sim, faz e sim. com a qualidade que o Gilberto consegue Aham. entregar. Hoje ele consegue, entre fazer uma cirurgia e entregar a prótese definitiva, a gente consegue fazer isso em menos de 8 horas. Menos de oito Com a horas. cirurgia, Do a- início ao do fim. início ao A fim. parte Toda a cirúrgica. parte protética e entregando o Caramba, protocolo cara. definitivo. É, não, isso não existe, né? Então é uma técnica assim que ele já executava com alguns Aham. parceiros, Aham. eu executava a carga imediata, mas não nessa velocidade, sempre Sim, com sim, 3, 5, sim. 7 dias, A convencional, né? convencional, e a Aham. gente se uniu e fomos acertando alguns pontos e a gente conseguiu chegar nesse modelo ideal que foi o que me trouxe essa ascensão tão grande profissional. A gente conseguiu aprimorar a técnica cirúrgica, a Aham. técnica da prótese, e entregando com um tempo curto um serviço de extrema Excelência, qualidade, né, cara? excelência. Que é o mais E importante, né, Danilo? Porque não mais adianta importante, ser veloz, mas pecando na excelência, na exatamente, qualidade, na entrega, exatamente. né? Porque os nossos pacientes, eles merecem o melhor da Tem muita gente. expectativa em cima disso. Às vezes são vidas, 50, 40 anos usando uma Esperando dentadura aquela e transformação, né? esperando essa transformação. Show de bola, cara. Então aí cresceu, a gente falou, vamos abrir um instituto. Aí ficamos em torno de um ano, 6, 8 meses, procurando um lugar, pensando, Aham, planejando. Surgiu o mais sócio, que é um sócio dele, um amigão também. aham. E a gente criou esse projeto. E lá no início, quando a gente sentou, né, eu, Gilberto, o Edinho, que é o nosso outro sócio, a gente pensou uma coisa que seria simples. E falou, não, a gente vai gastar pouquinho, vamos fazer um É, projeto para começar. aham. Aí contratamos uma arquiteta, ela fez o projeto, a hora que a gente viu o projeto, falou, opa,
Tem nada de pequeno, nada de Vai, simples vai aqui, ter que né? fazer Vai agora. ter que fazer. E ficou Aí bonito pra demorou. caramba. Demorou, foi uma obra longa. A gente foi fazendo aos poucos Aham. para não entrar em financiamentos, enfim. E foi dando certo, as coisas foram acontecendo. Foi aí que você foi lá visitar aquele Verdade, cara. prédio vazio, sem Vazio. nada lá Você só dentro. contando o que A ia gente ser, aonde pensando o ia que ser. faria, Não que tinha nem talvez as. daria cursos, e eu tinha Aham. medo de dar curso. Eu lembro que Cara, essa você foi o conversa eu cara, lembro, cara. você foi o cara que falou assim: não, você tem que Tem que fazer. fazer, pô. E eu falando assim, mas será que eu vou ensinar o que eu faço? E graças a Deus a gente teve essa conversa e foi um dos pontos que me deu esse start de começar a dar aula, entrar nesse mundo maravilhoso que Que é uma é, delícia, né, é cara? Docência é uma delícia. docência é uma maravilha. É, a gente se apaixona pela docência, né? Também não sou professor, pô, sou dentista, né? Sou do mocho. Sim. Mas depois que eu entendi, hoje falando da sedação, né? Como é gostoso você compartilhar Hum. conhecimento, né? Você passar o que você sabe, cara. É onde hoje eu me encontro mais, é, onde eu me sinto mais realizado é a hora que eu tô ali ensinando. Compartilhando, né? Né? Tô numa Compartilhando. cirurgia com alguém. Quando eu tô operando ali no instituto que não tem É ninguém você perto de pra mim, eu acho você, né? estranho até. É. Eu sempre gosto que tenha alguém e que pergunte para eu poder Aham. conversar, então eu acho isso maravilhoso. Aí o instituto deu certo, eu já estava no mestrado lá na Mandic, lá em Campinas, e lá também tive um encontro. Deus me proporciona encontros maravilhosos na minha vida, então tive a possibilidade de conhecer professores incríveis lá, que me abriram muitas portas, e comecei a dar o curso aqui em Londrina. O curso foi para Campinas. Esse curso de Campinas entrou na faculdade. Hoje a gente tem um curso dentro da São Cara, show de Leopoldo, bola, velho. com projetos de cursos internacionais, e cresceu. Tenho aluno de toda a extensão do Brasil. Isso é muito legal. E graças a essa ferramenta que a gente tem na mão, que é o celular, as pessoas conseguem me conhecer pelo Instagram. Sim, Então, o último curso que a gente fez, eu tinha um aluno de Rondônia que veio até aqui porque me conheceu pelo telefone. A gente já havia conversado pelo telefone, então isso é muito legal. rompe barreiras, né? Rompe A barreiras. mídia social, ela realmente transformou, ela tornou possível o que a gente tem feito hoje, né? Sim, Eu recebo aluno aqui também do Brasil inteiro, cara. Piauí, Bahia, Minas. Cara, eu fico muito feliz. muito Você legal. imaginar, né, Danilo? A gente até antes de ontem, de um jeito. Aí hoje, cara, a gente tá recebendo Sonhando com isso. sonhando, cara, pedindo a Deus, né, cara? E graças a Deus as coisas acontecendo. E hoje você recebe aluno de Rondônia, eu recebo aluno do Brasil todo também, cara. Então a gente realmente tem que agradecer, né? Primeiro de tudo. Primeiro de tudo agradecer porque através do trabalho, através de fazer a coisa correta, Deus foi nos abençoando, Hum. né? E o momento realmente é muito favorável, muito feliz, cara. Também estou bastante é, gratificado mesmo, cara, com esse momento que eu estou vivendo dentro da sedação. Hoje, aqui em Londrina, as minhas turmas têm de 10 a 12 alunos, cara. Isso é uma Há maravilha, né? 2 anos era um, dois, cara. Você me ajudou a fazer uma primeira apresentação na Radiotech daqui de Londrina. A gente foi lá um dia à noite, lembra disso? Tinha bastante Tinha gente, né? bastante gente. A gente colocou acho que uns 18, 20 dentro da É, Radiotech foi muito para legal. tentar lançar um curso. E esse curso eu lancei com alguns colegas lá, E o três, legal é que eu quatro. lembro daquela turma que estava presente aquele dia na Radiotech, alguns deles foram seus alunos de sedação, Sim, né? foram meus alunos de sedação. Tem colega lá do curso da Radiotech que hoje eu vou sedar para eles Legal. na clínica deles. Então, dentro de uma sementinha, né? É o É, que você falou, cara. Quando você se conecta a pessoas que querem o seu bem, que torcem por você, as coisas frutificam, elas dão certo, né? sim. E quando você falou, né? Pô, você foi a primeira pessoa a ir lá na clínica, eu lembro exatamente, cara. Ó, tô chegando aí. Ó, então pode vir, tô aqui. Aí eu cheguei lá, tava tudo no chão, né, Nada, não Danilo? tinha nada. Era cimento e poeira, não tinha mais E o nada. sonho. E o sonho, É cara, e o isso. sonho, velho. E a Mandic, Danilo? Como que a Mandic aí, ela te. Porque que eu vi, né? Você teve, como você falou, você deu o passo, mais uma vez indo em busca, né? Mais Uhum. uma vez tendo a proatividade. Você deu o passo em direção ao mestrado e aquilo ali foi um divisor de águas, né? Foi. Foi a partir do início do mestrado, ali em 2023, Aham.
que as coisas começaram a crescer mais ainda, porque eu acabei levando meu trabalho para fora daqui, aí fiz ótimas amizades. Eu tenho, mais uma vez, tenho que agradecer sempre a Deus, porque Deus coloca pessoas muito boas na minha vida. Então, eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho são incríveis. Então, conheci pessoas muito boas. E uma dessas pessoas que foi a conexão entre esses professores. Olha só. E acabaram, no início, não me conheciam, mas foram conhecendo meu trabalho aos poucos. E eu, devagarzinho, entrar é muito difícil. Sim. Né? A gente, quando você quer muito entrar, principalmente em faculdades assim muito grandes, que tem uma estrutura, é um grupo fechado, é um né, grupo Danilo? muito fechado. Então, quando você quer entrar, é muito difícil você romper essa barreira. Sim. E eu falei, não, tudo bem, eu acho que tudo tem a sua hora. Eu vou fazer as coisas devagar, vou mostrando meu trabalho, sem querer nada em troca disso. Então, fui mostrando meu trabalho aos poucos e fiz amizades ótimas. E com isso, eu tive uma abertura de porta muito grande lá. E abrimos o curso antes de abrir o curso da Mandic. E esse curso deu muito certo. Eu fiz o curso exatamente como eu faço ele aqui em Londrina. E depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas desde o primeiro curso que eu criei aqui em Londrina, eu tive o cuidado em cada detalhe para ser o curso perfeito, que se eu fizesse o meu curso, eu queria que fosse assim. Né? Então eu sou muito detalhista, eu gosto das coisas muito organizadas. E eu fiz um curso e eu tenho esse modelo que eu levo ele para onde eu vou. Que legal. Então eu sigo sempre esse modelo. Que legal. E foi uma coisa que fez sucesso. Porque é um modelo de mentoria, são poucos alunos. Então eu consigo assessorar o aluno de uma maneira melhor. Isso é um grande diferencial do seu Primeiro, curso, né, cara? a gente cria uma amizade ali com quem Realmente é um tá grande ali. diferencial, cara. Então são turmas aqui em Londrina geralmente são 4 alunos, 5, 6 no máximo, mas eu gosto de fazer turma com 4 alunos. Então eu consigo dar um suporte melhor para esses alunos, eu consigo com que eles saiam dali muito preparados. Seguros, né? Seguros, porque queira ou não, é uma cirurgia, falando em zigomático, uma cirurgia... Poxa. É simples, mas não é fácil, mas é uma coisa muito mais invasiva, tem muito mais riscos. E um curso de 4 dias, eu preciso que a pessoa esteja, porque eu vou estar capacitando a pessoa, então eu preciso que ela esteja preparada para entrar nesse universo do mundo zigomático. Então, foi um modelo que deu certo, essa mentoria, com poucos alunos. E foi aí que abriu a porta da faculdade mesmo, da Mandic. E eles fizeram a proposta para um outro professor, que é o coordenador do curso junto comigo. E a gente abriu o curso lá. Então, agora em maio, finalzinho de maio, última semana de maio, a gente vai ter a primeira mentoria de zigomático na faculdade, na São Leopoldo. Que legal, mesmo. parabéns. Então, muito obrigado. Parabéns mesmo. As cirurgias vão ser todas no centro cirúrgico da faculdade, mesmo na matriz em Campinas. Belíssima estrutura, imagino, não maravilhoso. Conheço, mas a estrutura da faculdade é impecável. Né? É impecável. E dali, outras oportunidades foram aparecendo, né? Mas a estrutura em si, a cidade lá, ali a gente... Campinas respira maxilatrófica, né? A gente tem muitos professores, Tem grandes nomes ali, né, cara? Que legal. Nomes. Ali saiu muito realmente, né? E dali saiu a técnica que hoje a gente usa no mundo todo, né? Mas hoje, Danilo, qual que é o seu maior ou melhor, reformulando, qual é o seu principal produto? É reabilitação de maxila atrófica, mas pensando no zigomático ou na Aonfor convencional? Ótimo. Eu fazia muito Aonfor, muito, um volume muito grande. Eu trabalhava na minha clínica lá, na minha clínica aqui, e sempre, até hoje, ainda presto serviço para colegas que não fazem a técnica. Então eles me contratam, principalmente eu com o Gilberto, a gente vai até a clínica e nós entregamos a reabilitação pronta no mesmo dia. Então o que o dentista parceiro precisa fazer é ter o paciente. A gente vai até a clínica, faz todo o processo e entrega o tratamento pronto no mesmo dia. Então eu tenho muitos parceiros. A técnica de uns 3 anos para cá, ela começou a ser muito mais executada. Muito mais gente dando curso, tem muito mais material sobre a técnica, muito mais coisa. Principalmente, tem muita gente que se atém à rede social, então tem muita coisa na rede social sobre a técnica.
Então, e os dentistas parceiros, onde eu ia, começaram a me ver operar e foram desenvolvendo também a técnica, né? Sim, sim. Então, hoje mesmo, meu maior trabalho é em volta do Do zigomático. zigomático. Então, Reabilitação de maxila atrófica com o através zigomático. dos zigomáticos. É. Essa é o grande... Porque é o estágio, assim, acho que o último passo, onde a reabilitação fica muito difícil, muito Aham. complexa, e eu acabo indo nesses dentistas que eu já trabalhava há muito tempo, e em novos parceiros que vão Sim, sim. aparecendo aqui em Londrina, na região toda, e agora a gente já está indo para toda a extensão do território nacional aí, Aham. levando tanto a cirurgia quanto a prótese. Então, mesmo longe, a gente faz um planejamento de mais dias, vai de carro, né? Que é Uhum. uma loucura, É. mas a gente tem que levar todo o laboratório, chega, E faz a entrega o cirurgia produto. e entrega o produto no dia. Cara, como, trazendo um pouquinho agora, né, para nossa parceria, né? Sim. O Danilo, ele me convidava para realizar algumas sedações para ele, né? Casos mais desafiadores, onde ele precisava estar mais ali na cirurgia, não ficar repartindo, né, Danilo, dividindo a atenção da cirurgia e na sedação, você me chama para eu sedar para você. O que eu gostaria, Danilo, que a gente conseguisse passar para o pessoal que está nos acompanhando. Quais são, cara, os benefícios? Por quê, né? Carlos, por que eu levo você para sedar alguns pacientes? Show. Qual que é o benefício pro cirurgião? Qual que é o benefício pro paciente? Hum, Sobretudo nas cirurgias mais invasivas, hum, que são as cirurgias do zigomático. Quando eu falo, Danilo, eu falo assim, poxa, para mim realizar uma cirurgia desigomático, com essa invasividade que é uma cirurgia mais invasiva, é uma cirurgia mais complexa. Sem a sedação, para mim, tá, Danilo? É desumano, cara. Expor um paciente a uma cirurgia desigomático sem o benefício da sedação. Mas essa é a visão do Carlos que trabalha com sedação. Conta para mim a visão do cirurgião. vamos lá. A sedação foi também um divisor de águas ali no, no, como é que eu vou te explicar? Quando o meu trabalho teve uma entrega de excelência, assim, quando eu saí de um trabalho comum Sim. para chegar no que eu consigo entregar hoje, seria uma cirurgia de excelência, né? Sem a sedação hoje, eu não faria nenhuma dessas cirurgias que eu faço. Para quem não sabe, há poucos anos a cirurgia de zigomático ela era realizada exclusivamente em ambiente hospitalar. Então, Principalmente por conta do tempo tempo cirúrgico. cirúrgico, né? Exatamente. Invasividade, tempo cirúrgico. E hoje vocês reabilitam em 8 horas. Então, assim, a técnica que a gente executa Aham, hoje também é uma técnica que ajudou muito a com trazer essa certeza, cirurgia para um com ambiente certeza. ambulatorial. Ela é uma técnica exteriorizada, então a gente Uhum, consegue diminuir o tempo cirúrgico. uhum, As incisões de descolamento, elas não são tão agressivas, uhum. diferentes do All-4 Standard, por exemplo. Porém, sem a sedação, eu, como professor, o que eu falo Aham, em absolutamente todos os meus cursos, uhum. eu falo, não é uma cirurgia que você consegue realizar em ambiente ambulatorial sem sedação. Sem sedação. Não é possível. É uma cirurgia que vai requerer do cirurgião uma atenção, um foco muito maior, Aham. e você tá com um paciente estável, tranquilo, vai trazer tranquilidade também para o Para o cirurgião. cirurgião. É. Tá? Então você vai conseguir executar uma cirurgia melhor, tirando vários outros benefícios que o paciente estando estável a gente consegue alcançar, né? Aham. A gente tem uma diminuição do sangramento, o paciente ele fica muito mais tranquilo, não tem movimentação, principalmente quando a gente está trabalhando em zigomático, que a gente tem brocas muito longas, então Aham. um paciente não tem um movimento, Uhum. ajuda demais, cara. É uma cirurgia que é inviável sem uma sedação. Como eu falo costumeiramente sobre isso, né, no meu dia a dia, nos meus stories, porque veio a calhar com o meu trabalho. Quando vocês começaram a fazer mais zigomático,
facilitou a minha entrada no mercado, porque eu tinha Sim, a sedação, mas eu quase às vezes não tinha para que oferecer a sedação. sim. E aí veio o zigomático, veio o E cresceu Zoofor, junto com a gente, os cresceu zigomáticos, junto, 2 anos pra cara. cá. Cresceu junto. Então eu estava com a sedação ali preparada, vocês chegaram forte com as reabilitações através dos zigomáticos. Eu falei, mas poxa, uma coisa precisa da outra. Se você quer fazer zigomático fora do hospital, zigomático no hospital é realizado com anestesia geral. Sim, Mas a gente traz para o ambiente ambulatorial, não trago a anestesia geral, porque eu nem posso. sim, Eu trago uma profundidade inferior, que é a sedação moderada, que é a sedação mínima, que é a sedação profunda. Independente da profundidade da sedação, mas a gente oferece a tranquilidade, a sensação de conforto e bem-estar para o paciente. E é o que você falou, hum, sem essa sensação de bem-estar, sem esse controle de pressão arterial, de sangramento, seria inviável realizar o zigomático no consultório. sim, com certeza. E, além de tudo, traz uma segurança, porque o paciente, hoje em dia, com a internet, é muito fácil dele pesquisar e Tem informação, ter né? informação, ele tem acesso a essa informação. Então, quando Exatamente. você fala para um paciente que vai fazer um implante zigomático, o paciente vai pesquisar sobre isso. Então, o paciente já é um paciente que já vai ficar mais ansioso Uhum. e você poder proporcionar pro paciente essa tranquilidade, falar, olha, o senhor vai chegar, o senhor vai ter uma cirurgia tranquila, o senhor não vai ver nada de cirúrgico, nada de cirurgia, não vai ver sangue. A hora que o senhor acordar, o senhor já vai estar bem, já vai ter acabado. Então, a alegria que o paciente fica de escutar isso, que ele vai poder ter essa sensação de não passar o medo que ele tem de ir no dentista, isso é maravilhoso. Cara, quebra a maior objeção da odontologia, que é o medo. O paciente, às vezes, ele quer ser reabilitado, ele sonha com aquilo, mas ele fica com o pé atrás pela ansiedade, Sim, pelo medo. E aí, quando você, cirurgião, fala para ele isso, fala: peraí, nós vamos te reabilitar, nós vamos fazer sua cirurgia, só que sob o conforto da sedação. E é exatamente isso. Você vai estar lá numa situação de conforto, de sono. A sedação por si, ela provoca uma amnésia no sim. paciente, ele se lembra de poucos eventos no transoperatório, e aí você, com a sua técnica, carga imediata, ou seja, entrega rápida do produto, e o paciente não se recordar do transoperatório, poxa, é o melhor dos cenários. Melhor. Ele vai, sai de uma dentadura que ele usou 15, 40 anos, em um procedimento curto de tempo, Em uma cirurgia em única, uma única cirurgia, sem com um controle total da sua ansiedade, em sensação de conforto e com a rapidez que é a carga imediata. Então casou casou. demais a sedação com as reabilitações em carga imediata, sobretudo como vocês fazem nesse tempo de 8, 10 horas. Então essa que eu acredito que seja o grande casamento da sedação com o seu trabalho. Proporcionar Sim. toda essa reabilitação num período curtíssimo de tempo, estamos falando de 8 horas, é um período assim, inimaginável, né? Você conseguir reabilitar um paciente em 8 horas é De fantástico, uma maneira definitiva, de uma né? maneira definitiva e com controle da ansiedade, do pânico, do medo. Sim. Porque me acompanha, quem acompanha o professor Danilo, vê que as nossas cirurgias, todas, o paciente está sendo monitorado. Sempre. Então a gente sabe o que está acontecendo com o paciente o tempo todo. O paciente está monitorado é uma coisa incrível durante a cirurgia. Se a gente tem um aumento de pressão arterial, você já liga um alerta que o paciente está com um pouco de dor, você anestesia. Exatamente. Então você vai, mesmo o paciente sedado, você vai gerando conforto para o paciente durante a cirurgia. E para o cirurgião, qual que é o grande benefício? Você comentou, né? Poxa, o paciente fica mais colaborativo, uma cirurgia com menos sangramento. Como que isso daí na prática ali, no dia a dia, potencializa, diminui tempo cirúrgico, diminui quantidade de anestésico? Como é que é, Danilo? O paciente estando estável, o sangramento vai diminuir bastante, a pressão Uhum. arterial sempre mais baixa, e a gente realmente, com a técnica adequada anestésica, a gente consegue diminuir muito
a quantidade de anestésico para uma cirurgia de zigomático. Hoje, com um paciente sedado, com 6 a 7 tubetes, a gente consegue executar um duplo Cara, zigomático, isso é. Repete, por favor, velho. né? Quantos De tubetes? 6 a 7 no É, máximo. E isso aqui não é é porque eu fan... estou falando aqui para você. É uma Aham. coisa que, se meus alunos estiverem assistindo aqui, eles vão poder Sim, confirmar. Isso é uma coisa que eu sim. falo, ó. 2 tubetes são suficientes para você realizar um duplo zigoma em um Cara, é zigomático. fantástico, 2 cara. tubetes de um lado, 2 tubetes de outro. Uma cirurgia 2 neste tubetes distribuídos, patamar, bem distribuídos com com o paciente técnica. estável, são suficientes para executar uma cirurgia dessa. Que há pouco tempo atrás, se você falasse que faria uma cirurgia dessa em um ambiente ambulatorial, é, Era era impensável, né? Era impensável, era impensável. impensável. Então, não tem nem comparação, seja uma cirurgia simples até uma cirurgia dessa de duplo zigoma, a diferença é que é para o cirurgião Aham. o paciente estar estável, né? Isso é a melhor Melhor parte. coisa, melhor coisa. E o paciente estar monitorado. Cara, e sem falar, né, da dificuldade, a gente está falando de Londrina, de grandes centros como Campinas, que tem hospital à disposição, tem anestesiologistas à disposição, mas não são todas as cidades do Brasil, né, que os colegas implantodontistas, os colegas bucomaxilo, conseguem contar com uma estrutura hospitalar. Sim, Então ele ficava às vezes de mãos atadas porque ele fazia um curso de reabilitação de maxila atrófica, mas não conseguia levar isso para o dia a dia dele, para o consultório dele, porque ele ficava totalmente dependente do ambiente hospitalar. E aí a sedação veio para esse e colega. criava ainda mais um problema para uma cirurgia desse porte, Uhum. que também questão de valor para o paciente. Então, você levar uma cirurgia dessa para o hospital, além do valor do tratamento, que é um Sim, tratamento mais sim. elevado, ainda teria mais o valor do hospital, que subiria isso para o paciente. Então, você poder proporcionar um tratamento de excelência e com um valor que é justo para o paciente, cara, isso eu acho impressionante. Facilitou demais também nesse sentido, né? Então, realmente, é o que eu entendo hoje, que a sedação, ela, como a gente já falou, ela casou com esse aumento das reabilitações de maxilas atróficas, sobretudo com os zigomáticos. Não dá para imaginar uma reabilitação neste perfil, nesse patamar, sem que o paciente esteja experimentando sensações de tranquilidade, e a sedação, ela é isso. Né? A sedação, ela não é, o paciente estar imóvel na sua cadeira. Isso é anestesia geral lá no hospital, Uhum. mas ela é fazer com que o paciente se sinta confortável. É fazer aquele paciente que desenvolve uma crise hipertensiva, que a gente dá o nome, né, de pseudo-crise hipertensiva, Uhum. que é o aumento da pressão em decorrência do medo, em decorrência da Ansiedade. ansiedade, a sedação em ambiente ambulatorial trabalha muito fortemente nessa característica. É normal o paciente chegar para a cirurgia 18, 17 por 10, por 11, por causa da ansiedade. Aí a Isso é sedação é mais comum que o é paciente mais esteja assim do comum, que. né? E aí a sedação vai, traz a pressão do paciente para parâmetros de normalidade, ou seja, o que é basal do paciente, e o transoperatório é muito confortável. Confortável para o paciente, confortável para o cirurgião, e eu estou cada vez mais empenhado em levar essa proposta para os E, consultórios. e da maneira com que você trabalha, eu admiro muito, principalmente quando a gente está sedando em curso. Porque uma sedação por uma cirurgia minha é uma cirurgia rápida, Exatamente. então acaba sendo mais tranquilo. Na grande maioria eu mesmo executo. Quando eu tenho alguma dificuldade, você vai lá me salvar. Mas para curso, que a pessoa está ali aprendendo. Pontos positivos, o paciente tem essa sensação de amnésia realmente, que você é desconfortável. O paciente já está se submetendo a fazer um tratamento em curso. Sim, Então a gente vai estar falando, ensinando, conversando. Então isso é muito bom para nós e para o paciente. sim, sim. E outro ponto, essas associações que você faz para poder sedar o paciente em cirurgias mais longas, né? Uhum. Principalmente em curso, onde os alunos estão aprendendo, que a gente estende um pouquinho mais o tempo cirúrgico. E essas associações com que você trabalha
elas trazem conforto durante todo esse período cirúrgico, por mais que esse período precise se alongar um pouquinho, e a gente ainda mantém até o fim da cirurgia o paciente estável, tranquilo. Eu estou bastante empenhado, Danilo, você me acompanha, você sabe disso, né? Em trazer os benefícios da sedação, que nós já falamos, né, em relação à tranquilidade, mas atrelar a isso os conceitos da analgesia pré-emptiva. Sim. Então, você traz a sedação para tranquilidade, traz os conceitos da analgesia pré-emptiva, ou seja, o paciente está confortável, tem amnésia e não experimenta a sensação dolorosa. É o melhor dos Maravilhoso, é o cenários, né? cenário Então, o que perfeito. eu tenho buscado em minha formação, na minha excelência das sedações, é justamente entregar para vocês, cirurgiões, este perfil de sedação. Controle da ansiedade, controle da sensação dolorosa. Então, a busca ela é contínua. Acabei de fazer um curso agora, lá em Goiânia, foi o primeiro curso para dentistas de interpretação de eletrocardiograma. Ou seja, mas para que você vai fazer isso? Para melhorar a qualidade do meu monitoramento, Sim. para ter um diferencial para ir lá no seu curso e no seu consultório e oferecer a melhor sedação. Então a busca ela é contínua, as parcerias que a gente vem fazendo pelo Brasil, eles exigem que nós estejamos com essa sedação nesse nível, ninguém aceita menos do que isso mais, e é o que eu tenho buscado a excelência no universo da sedação, tanto para as minhas sedações, porque eu também sento na cadeira de vez em quando e Sim. faço ainda as minhas cirurgias, mas sobretudo para as sedações que eu faço para os colegas, tanto no seu consultório quanto no seu curso, e as sedações não, as formações, porque hoje eu tô, assim como você, ganhando uma certa notoriedade no Brasil. Então as nossas formações elas estão crescendo e a busca ela é contínua para entregar a melhor formação para os meus alunos. Esse respeito que você tem pelos seus alunos, querer uma turma pequena. Ah, Carlos, eu sou super detalhista. Não é que você é detalhista, cara. Você quer entregar o suprassumo para os Quando eu seus tô ali, alunos. eu me entrego, De corpo e não alma, né? escondo nada. É isso. Não, não tem essa, né, velho? Ali tá para Carta na entregar. manga. Não existe isso, cara. Então, o que a gente tem feito, eu falo por você, se você me permitir, porque eu acompanho os seus cursos, é entregar tudo aquilo que a gente sabe para os nossos alunos, nas E nossas tanto isso é formações. verdade que na grande maioria das minhas turmas onde você ceda, você acaba indo cedar para os colegas que fizeram o meu curso. Cara, ou eles vêm fazer o meu Vão fazer o curso, né? curso, Eles exatamente. gostam daquela proposta que a Quase gente todos. levou e eles vêm. Isso é muito Agora nós legal. estamos em abril. Eu vou ter uma Gabriel. turma agora dia 11 e 12 de abril. Dois alunos da sua última turma, eles É do são do Espírito Espírito Santo. Santo, vão estar aqui em Londrina, cara. Legal. Entendeu? Então, é exatamente por a gente entregar um trabalho de excelência, o aluno seu E enxerga entregar ali aquilo, o que é a nossa realidade, o nosso a dia a dia, o que a realidade. gente realmente executa. Não adianta o Carlos saber fazer sedação. Eu preciso saber sedação para mim e para os meus clientes. Mas Exatamente. eu preciso passar essa formação para os alunos. Tem que ser replicável, entendeu, Danilo? Isso. O aluno, ele tem que fazer a mesma sedação que eu faço no meu dia a É, dia. é a mesma coisa de uma cirurgia de zigomático. Não tem como eu dar um curso de uma cirurgia desse nível, assustar o aluno, mas eu preciso mostrar para ele de uma maneira com que ele fala, não, eu consigo fazer isso. Exatamente, para ser viável no dia a dia Exatamente. dele, o dia que o professor Danilo não estiver orientando durante a cirurgia. Exatamente. Cara, eu só tenho o que agradecer novamente, porque dispôs de tempo. O Danilo, hoje, gente, hoje é sexta-feira, são 15 horas e 10 minutos. Ele já fez 2 cirurgias de zigomático no consultório dele. Tá aqui comigo, mas eu tenho certeza que ele está pensando que ele precisa voltar lá para o consultório para dar continuidade no trabalho. O Então, Gilberto está trabalhando. cara, você ofereceu o que tem de mais precioso para mim, que é tempo. Você dispôs tempo da sua agenda para estar aqui comigo hoje. Eu só tenho que agradecer a essa prestatividade
te parabenizar de novo, parabenizar pela família que você sempre está falando das suas crianças, da sua esposa, parabenizar pela execução dos seus trabalhos de excelência e parabenizar e rogar a Deus que continue te Amém. iluminando, cara, nas suas estradas, nas suas viagens, nos seus cursos, nas suas reabilitações, porque você é o cara que quer o melhor para os seus pacientes. Então isso é louvável, é muito bonito e continue assim, porque é o jeito que a gente entende que as coisas devem ser. Danilão, de Cara, ó, coração, meu muito obrigado. para mim foi uma honra muito grande estar aqui. Fiquei feliz mesmo. Hoje você tá rodando todo o Brasil com professores que executam a técnica aí há 10 vezes mais tempo que eu. E ser a primeira pessoa que está sentada aqui com você, para mim é uma grande honra. Te admiro muito. Seu trabalho, aonde eu vou, eu falo de você, tento te levar. Você Tenho sabe muito bem certeza disso há disso. muito Aham. tempo. Para os meus alunos. Então, eu só desejo crescimento, coisas boas. Que Deus continue te guiando, te protegendo. Amém. Amém. Que tá só começando. Tá só começando. A Nós estamos gente, só começando. a gente A gente está ainda. engatinhando ainda, cara. Tem Exatamente. muita Então, coisa boa para vir para nós. que a gente possa continuar entregando excelência tanto para os pacientes quanto para os alunos, que a gente está só plantando a semente que, se Deus Tem muita quiser, coisa boa por tem vir muita ainda. coisa boa por E vir. dessa maneira, a gente finaliza o primeiro podcast Sedar na Boa. Inauguração com chave de ouro. Muito Saúde. feliz. E é isso daí. Valeu. Gente, próximos podcasts virão, mas este vai ser, sem dúvida nenhuma, aí o que inaugurou, né? Trouxe aí para o cenário dos podcasts. Mais uma vez, para finalizar, muito obrigado, meu irmão. Que E agradeço. agora é isso daí, Léo. Valeu.